The works of the Lord. Grandes são as obras do... A verdade que é enfatizada em cada avanço da ciência, para Thomson, é que grandes são as obras dos processos naturais não guiados, da evolução, do Big Bang? Não, do Senhor. Falta-me fé para ser ateu, sobram-me evidências de Deus, porque eu quero ficar do lado dos grandes cientistas brasileiros. Qual é o grande cientista brasileiro? O maior de todos os tempos? César Lattes. Tem um currículo Lattes? Quem tem o currículo Lattes aí? Levanta a mão. Lattes. A biblioteca da Unicamp é a biblioteca Lattes. Ele criou o CNPq, ele criou a Unicamp. E sabe, tem uma entrevista dele para o jornal da Unicamp, está lá na Unicamp. Você pode encontrar lá, Lattes, jornal da Unicamp. Perguntaram para ele: Lattes, o Big Bang criou o universo? Ele falou assim: eu não creio nessa abobrinha de cosmólogo. Foi isso que ele quis dizer. Eu creio na Bíblia. Olha, o maior cientista do Brasil, ele falou assim: eu não dou bola para a cosmologia, eu creio na Bíblia. Ele era um defensor do design inteligente. Mais um pseudocientista da Unicamp, como eu. Lattes. Mas a gente sabe que a coisa mudou, não é? A ciência nasceu com essa percepção de que Deus existe. Inclusive, foi a percepção de que o universo era regido por um Deus consciente, consistente, com leis, com ordem, com organização, que fez o homem parar de ir pescar e fazer ciência. Porque antes o homem só ia pescar, certo? Aí ele parou de pescar e foi para o laboratório fazer ciência. Foi a percepção que Deus existe, que criou a ciência. Como agora a ciência quer negar o seu Criador, não é? A ciência foi criada com a percepção de que Deus existe. Mas em 1859, a história mudou. E o que acontece? A gente fecha os nossos olhos para o sobrenatural. As causas naturais, a partir de 1859, com aquele livro que Darwin escreveu, Oparin, Miller, aquela sopa primordial e tudo mais, passam a ser a única causa final e absoluta em ciência. A ação inteligente é excluída do jogo científico, por decreto. E aí a gente começa a fazer declarações de ciências, como essa que está aí, a fé míope da ciência. Ela fica agora só enxergando o mundo do ponto de vista naturalista, só forças. Magnetismo e gravidade. Forças fortes e fracas do núcleo, não dá nem para invocar direito. E aí, olha o que o Dickerson falou: a ciência é um jogo de cartas marcadas com uma regra magna, pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Sabe como é que é, gente? Você chega para o cientista e fala: você pode fazer o que você quiser, desde que você conclua que foram as causas naturais. É um jogo de cartas marcadas. É como final de campeonato, como aconteceu recentemente lá em São Paulo, entre a Ponte Preta e o Corinthians. Jogo de cartas marcadas. A Ponte Preta, a macaquinha, né? Querida, que vai vir jogar aqui, né? Vão assistir, é o melhor time do mundo. Vai jogar com o Corinthians, faz um gol legítimo, o juiz impedido. O Corinthians chuta lá, pum, valeu o gol. Ponte perdeu de novo. Jogo de cartas marcadas, gente. Não pode, não pode. A fé psicológica da biologia. Olha só o que o ganhador de prêmio Nobel, Francis Crick, disse um dia: os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Então o cara tem que entrar no laboratório, se você é biólogo. Ainda bem que ele falou para os biólogos, excluiu os químicos aqui, hein? Estamos fora. Você tem que entrar no seu laboratório e manter constantemente em sua mente que aquilo que se observa não foi obra do Criador, não foi obra de Deus, mas foi obra da evolução. O que é isso? É lavagem cerebral, não é? Mantenha constantemente em sua mente que você está vendo evolução. Então, por isso que biólogo só vê evolução. Por quê? Porque ele tem a sua mente pré-condicionada a ver um único processo. A fé Denorex de Dawkins. Quem lembra do Denorex? Levanta a mão. Dá uma olhada só, pessoal. Só os cabelinhos brancos. Vai, de novo. Quem lembra do Denorex? Mais ou menos. Hein? Gente, era o que parece, mas não é? O shampoo anti-caspas. O Richard Dawkins, que para muitos é um grande filósofo e tudo mais, os eruditos desse século,
Vida e universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design, mas não se iluda. Foi a evolução. Gente, se o Dawkins visse essa casa pegando fogo, o que ele falava? Não, é só aparência de fogo. Não tá boa, tá tranquila, pode ir lá. Você iria? Gente, eu prefiro a fé do povo. O que o povo fala? Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. A fé em ET de Carl Sagan. Aí outro dia fala assim, Marcos, você não crê em ET? Eu acho que eu creio. Se Deus um dia decidiu, né, criar outra civilização, ele pode ter feito isso, não tem nenhum problema. Mas processos naturais não guiados, terem criado vida na Terra e criado em outro lugar, jamais. A chance na Terra era 0. Em outro lugar, 0 vezes 0. Mas aí o Carl Sagan, quando viu, você está vendo aquele ponto azul pálido perdido na imensidão do universo? Quem está vendo? Levanta a mão. Olha, pastor, tudo mentiroso, não dá nem para ver. Como é que você levanta a mão dizendo que está vendo? Ah, é que apagaram a luz aí, né? Ah, tá bom. Tá vendo aquele... Aí, quando tiraram aquela foto do planeta Terra, o Carl Sagan fez um poema. Poemas. Olha só, a fé naturalista, me falta fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer nos poemas de Carl Sagan. E ele escreveu assim, olha a Terra, um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Eu vou ter que ter a fé de Carl Sagan, imaginando que nós somos um planeta medíocre, e como o nosso planeta existem milhões, e que a galáxia está repleta de ETs, de outras civilizações criadas por processos naturais. Olha só, e aí a gente coloca aquelas antenas e fica prospectando o universo atrás de ET. Gente, falta-me fé para ser ateu. Sobram-me evidências de Deus, porque quando eu vejo o universo, o que eu enxergo nesse universo? Universo gasoso em expansão? Eu vejo a matéria, a antimatéria? Eu vejo os buracos negros? Eu vejo as evidências de um processo naturalista? Eu vejo um monte de ET nas galáxias? Um monte de planeta igual à Terra? Não, eu vejo um planeta único, espetacular como a Terra. Eu vejo um sistema totalmente organizado, que é o sistema solar. O que acontece com o sistema solar? O momento do sistema solar, momento é massa vezes velocidade. Deveria estar, num processo natural não guiado, todo no Sol, porque a grande parte da massa do sistema solar está no Sol. Então o Sol deveria estar virando numa velocidade absurda. Bzzz, escutou o barulhinho do Sol? Bzzz, e os planetas praticamente parados. Aonde está o momento do planeta, do sistema solar? No Sol ou nos planetas? A imensa maioria do momento está nos planetas, está no lugar errado. Está no lugar errado. Como é que eu vou ter fé num processo que botou o momento no lugar errado? Tem planeta que gira assim, ó. Tem o planeta que gira ao contrário, tudo diferente do que a gente vê. Um universo todo estruturado em planetas, em luas e tudo mais. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não falei que Deus é um Deus exibido? É um Deus exagerado? Então, quando ele viu, falou assim, cara, vou colocar o momento tudo nos planetas, porque eles vão calcular e vão perceber que o momento está no lugar errado. As evidências estão aí, gente. As evidências estão aí. São 26 constantes universais que estabilizam o nosso universo. Você sabia disso? São forças microscopicamente calculadas e ajustadas para que esse universo seja estável. Desde os átomos, as moléculas, a matéria como um todo e aos planetas, tudo governado por forças extremamente calibradas. Dizem que se você mudar uma dessas constantes universais, o universo simplesmente se desfaz. Não é que vai ter outro universo, não vai ter universo nenhum. Transforma de novo em energia. Aí tem um versículo na nossa Bíblia que diz assim, os elementos ardendo se desfarão. Como é que Deus vai acabar com o mundo? Acho que talvez a gente tenha uma ideia. Ele muda uma das constantes universais um pouquinho, o universo vai para o espaço, literalmente.
falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que a Lua foi... Como é que o modelo naturalista diz que a Lua foi formada? Um grande asteroide colidiu com a Terra e tirou um pedaço, e esse pedaço solidificou e formou a Lua. Você crê em Papai Noel cósmico, que mandou esse... E aí, gente, formou a Lua. E a Lua serve para quê? A Lua serve para quê? Gente, a Lua causa o movimento de precessão da Terra. Essa inclinação de 23 graus e meio. Esse movimento de precessão que causa o quê? As estações. Como vocês têm aqui em Cuiabá, o inverno gelado, o outono, não é? As estações que tão claramente se veem aqui em Cuiabá, certo? Olha aí que frio que está fazendo hoje. Só hoje. Criam as estações. E a Lua cria o quê? As marés. A movimentação das correntes marítimas, as marés e tudo mais. Se a Lua fosse muito maior, o que acontecia com as marés? A gente teria tsunami. Quem assistiu aquele filme? Não, é esse que o cara foi lá descobrir novos planetas, novas civilizações. É interplanetário, é isso? Interestelar. Você viu aquela maré, aquela tsunami? Aquela tsunami que nós teríamos todos os dias aqui no planeta. E se a Lua fosse muito pequena, o que aconteceria com a água do nosso planeta? A água estaria parada. E água parada, estagnada é dengue. É dengue, gente. Gente, eu faço sempre essa piada, né? Aí num desses blogs, desses ateus mimimi, o cara falou assim, nossa, o professor Marcos disse que se não tivesse a Lua, os mares estariam impregnados com mosquito Aedes aegypti da dengue. Olha, mar salgado cheio de mosquito. Para com isso, gente, é uma piada, né? Todo mundo entendeu, até as loiras aqui da igreja entenderam. Tudo riram. E eles não entendem, olha só. Olha aí, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que a Lua se formou desse jeito aí, ó. Você acha? Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que os planetas foram colocados numa ordem perfeita. Por que você acha que Júpiter e Saturno estão lá com aquele tamanhãozão grandão? Gente, tamanho é documento? O Carl Sagan disse que a gente era um planeta minúsculo, portanto insignificante. Cadê as baixinhas da igreja? Tamanho é documento? De jeito nenhum. E grandão serve para quê? Grandão serve para quê? Fortão, assim, grande e forte. Para ficar lá na fora tomando conta, não é? É leão de chácara. Ele fica lá tomando... E é exatamente o que os dois planetas grandes fazem. Eles nos protegem da ação de asteroides, de cometa. Lembra que caiu aquele na Rússia? Mas os grandões, pela sua força gravitacional, a planeta Terra é protegido, é acomodado pelos grandes planetas. Os asteroides que chegam, eles puxam por gravidade, não atingem o planeta Terra. O campo magnético da Terra, dentro da Terra, nós temos o quê? Ferro e níquel. E as propriedades físico-químicas da liga de ferro e níquel foram finamente ajustados para que na pressão e temperatura certa no interior do planeta Terra, a gente tenha uma esfera de ferro e níquel sólido girando sobre ferro e níquel líquido. É um líquido que lubrifica a movimentação dessa esfera. São propriedades físico-químicas finamente ajustadas para que isso seja possível. E aquele campo magnético faz o quê? Orienta a bússola? Sim, mas nos protegem do sol, do vento solar que o Sol emite. Ele é desviado, é um campo protetor. Lembra do Dr. Smith no Perdidos no Espaço? Que ele ligava o campo protetor da nave? É a mesma coisa que acontece aqui, no campo da Terra. E o vento solar é desviado, não nos atinge. Então, quando você olha para o Sol, você fala, graças a Deus, que nós temos um campo magnético, porque aquele ventinho que viria de lá te queimaria na hora, se esse campo magnético não existisse. Causa a aurora boreal nos polos e tudo mais. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que ter fé, então, no impossível. Olha o que o George Wald disse. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível.
Ele falou que ele é ateu naturalista, evolucionista. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea. Olha só, gente, falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que saber que a geração da vida nesse planeta é impossível. Mesmo assim, eu acredito que aconteceu. O que é isso? É fé, mas é uma fé totalmente irracional, é a fé no impossível, a fé na geração espontânea, de que se você deixar uns trapos lá, num cantinho com um pouco de comida, o que vai acontecer? Surgem ratos. A fé, eu vou ter que ser, se eu for ateu, eu vou ter que ter uma fé cega, surda e muda. Eu não vou poder ver design inteligente, eu não vou poder falar de design inteligente, eu não vou poder discutir design inteligente. Então eu vou ter que perseguir os teóricos do design inteligente. Eu vou ter que entrar lá no site e criar lá o Facebook do pseudocientista para o Marcos. Senão ele vai poder falar mais ainda pelas universidades. Eu não vou poder deixar ele falar na UFMT, porque a universidade é laica. Tudo que as nossas universidades públicas não são, é laico. Ela ser laica, eles não são. As universidades públicas hoje não são laicas. Elas são dominadas pelo naturalismo ateu. Nós pagamos os nossos impostos para financiar uma pregação ateia do naturalismo, da evolução. O debate não é permitido, é isso que acontece. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que acreditar nesses exemplos de livros de biologia. Aquela borboleta, conhece as mariposas de Manchester? Elas ficaram escuras e pousam. Gente, elas nem na árvore pousam, eles colaram aquela mariposa com um alfinete, sabia? E aí, quando a poluição cessou, a borboleta que ficou escura, o que aconteceu com ela? Ela voltou a ser clara, zero de evolução. E isso é dado como um exemplo de evolução. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que um processo que muda a forma do bico do passarinho, os tentilhões de Darwin, muda a forma, não mudou nada em composição química, criou o bico. Eu vou ter que crer que aquele processo que mudou a forma, não só criou o bico, mas criou o passarinho inteiro. Eu vou ter que crer que não criou só o passarinho, mas todos os passarinhos. Criou tartaruga também. Criou todos os bichos desse planeta, criou a vida nesse planeta, uma extrapolação absurda. Quando a seca cessou na ilha, os bicos voltaram ao seu estado e forma natural. Evolução? Zero. Absolutamente zero. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que forjar embriões. Esses embriões que aparecem como semelhantes nos seus primeiros estágios de desenvolvimento embrionário, é uma fraude. Mesmo assim, eles continuam nos livros de biologia. Por quê? Porque serve à causa. Eu estava discutindo com um professor outra vez, falei assim, não, a gente não tira porque serve à causa. Eu não quero ter uma causa naturalista para defender. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer no selacanto. O selacanto, você conhece a história? Ele acreditava que o selacanto tinha sido extinto há 200 milhões de anos atrás. E aí que aquelas patinhas ali, ó, aquelas barbatanas, eram barbatanas mutantes que estavam se transformando em patas, né? É a forma transicional entre os peixes e os anfíbios, que tinha sido extinta há 200 milhões de anos atrás. Foram pescar outro dia e pescaram o quê? O selacanto, intacto, igualzinho. Aí tem uma bióloga que falou assim, nossa, Marcos, mas mudou, é outra espécie de selacanto. Ah, sim, mudou muito. Nossa, foi uma mudança espetacular. Mudou a cor, de verde amarelado, mudou para amarelo esverdeado. A patinha que tinha 19 centímetros, agora tem 18,99. Viu as mudanças? Maravilha. O bicho é o mesmo, gente. O bicho é o mesmo. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que 3 milagres ocorreram nesse planeta, transformando bichos terrestres em bichos voadores. Porque era peixe, que se transformou num bicho terrestre, que se transformou em espécies voadoras. E tem 3 tipos de espécies voadoras nesse planeta. Tem pássaro que voa com pena. Tem borboleta que voa com uma membrana celulósica. E tem morcego que voa com pele sobre ossos.
3 tipos de evoluções diferentes, transformando bichos rasteiros em bichos voadores. Mas aí você vai no registro fóssil, pássaro sempre foi pássaro. O Archaeopteryx era um pássaro, gente. Ele tinha pulmão de pássaro, peito de pássaro, pena de pássaro, rabo de pássaro, bico de pássaro. O que ele era? Ele era um pássaro. A mariposa sempre foi mariposa. Morcego sempre foi morcego. Mas falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer o quê, gente? Que, olha como é que é a evolução. Sabe como é que é a evolução dos morcegos no modelo naturalista? É assim, olha só como é fácil. É fácil, não se preocupe. Tinha um bicho roedor, rasteiro, que eles falam que é um rato, parecido com um rato. Não era o rato, mas um roedor qualquer. O ancestral do rato e dos morcegos. E ele tinha muitos predadores no solo. E aí o que ele faz? Ele resolve subir na árvore. Opa, a primeira etapa para transformar um bicho em morcego já está cumprida. Ele está na árvore. O morcego vive nas árvores, certo? Mesmo assim, em cima da árvore, ele estava escapando dos predadores, tinha muito predador diurno. Então ele muda o turno. Olha só que bicho esperto. Ele passa agora a ter turno noturno. Ele vive agora à noite nas árvores. Ele dorme durante o dia, escondidinho, e à noite ele sai para caçar. Mas ele está agora em cima da árvore. Imagina você, um bicho roedor, acostumado a caçar no chão. Agora você está em cima da árvore de noite. Você tem que pegar aquela mosquinha. Você não enxerga bem ainda, porque você não tem um radar desenvolvido. E aí você tem que pegar o bicho. Aí o que falta, gente? O bicho já está na árvore, já está de noite, só falta uma etapazinha simplesinha, facinha. O que ele tem que fazer? Voar. E aí eles falam assim, olha, naquele dia, naquele santo lugar, o bichinho literalmente salta-se para o voo. E ele voa, gente. Pega o bichinho e de noite no escuro e volta para o galho. Pode? Falta-me fé para ser ateu, que eu vou ter que crer nesse processo. Eu pus lá no meu livro, Day After da Evolução do Morcego. Ele pega e pula, o que ele faz? Tchim, aí vem no outro dia, miau, é o gatinho, leva ele embora. Falta-me fé para ser ateu. Falta-me fé para ser ateu, porque eu vou ter que crer que os chimpa são os meus mano. Chimpa, teus mano? Você acha? Gente, você acha? 98% de semelhança genética, nós somos 33% geneticamente diferentes dos chimpanzés, 33%. Aí eles colocam os genomas no BLAST, que é um programa lá, ajeita, dá 96, 97. A gente é 33% diferente. Nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós somos 100% diferentes em cromossomos Y. Eles têm 24 pares, nós temos 23 pares de cromossomos. A gente é totalmente diferente. Outro dia, um ateu falou assim, olha, uma evidência de que a gente tem os chimpanzés como nossos ancestrais comuns, é que criança a capacidade intelectual de chimpanzés é igual a criança de 3 anos, 5 anos, nem sei. Cara, para com isso, eu tenho um filho de 3 anos. Aí eu vivo colocando aqueles chinesinhos, você já viu aqueles chinesinhos que toca piano, aí toca Bach, Beethoven, tudo. Eu falo assim, humilha o chimpa, humilha. Aí eu ponho lá no meu Face, aí bota o menininho tocando. Gente, o Suassuna, quem viu aquele vídeo do Suassuna com o prendedor? Maravilhoso. Ele falou, gente, nem se a mãe do Papa, lembra o Suassuna falando? Me falar que isso aqui, nunca o macaco faria um prendedor de roupas, gente. Esquece isso daí. Falta-me fé para ser ateu, porque eu não quero crer na receita incompleta do Stephen Hawking. Tem um filme dele por aí, distribuíram um livro hoje e tudo mais. Gente, ele fala que matéria, energia e espaço criaram o universo. Mas, gente, falta informação. A gente tem as equações da vida. Vida igual a vida igual a matéria, mais energia, mais informação. Informação é igual a mente inteligente, a vida é igual a mente inteligente. A gente falou sobre isso lá na UFMT hoje. Sobram-me leis, sobram-me evidências, sobram maquinarias da vida. Você está sentadão aí, você acha que você é formado por um monte de proteínas, açúcares e tudo mais? Não, você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse planeta, você sabia? Você é formado de máquinas e motores espetaculares. As melhores usinas de produção de energia, os melhores motores e máquinas estão dentro de você. Está vendo aquele sisteminha ali? Esse aqui, ó, isso é um robô nanomolecular, gente. Ele pega os nutrientes da sua célula,
coloca numa sacolinha e anda pelas rodovias celulares, ele segura assim a sacola e ele sai andando assim falando, olha, eu vou distribuir nutriente, não está acreditando? Vamos ficar quietinho que você vai escutar eles cantando. É verdade, gente, nós temos robôs nanomoleculares, a gente tem máquinas, motores, é um espetáculo. Olha só, o flagelo bacteriano ele roda 100 mil rotações por minuto, é a máquina mais eficiente desse planeta, deixa os motores da Ferrari no lixo. É os que habitam em cada um de nós. Olha o robozinho aí. Se você quiser chegando em casa, você coloca lá Kinesina e vê os filmes que tem no YouTube sobre eles. Gente, portanto, será que naquela sopa primordial um primeiro ser surgiu e essas formas exuberantes, lindas, maravilhosas de vida, coisas assim fantásticas, olha que coisa mais linda, né? Inteligentíssimas, como a minha filha, se formaram? Impossível, gente. Falta-me fé. Porque isso é impossível do ponto de vista químico, atômico e molecular. Sobram-me evidências, porque eu sei que, eis que eu te desenhei nas palmas das minhas mãos. E o desenho desse artista se revela do ponto de vista atômico e molecular. Então, vida, gente, é coisa de amador? Que aquela sopa primordial poderia ter feito? É uma carroça? De forma nenhuma. Vida é coisa de profissional competente. Os dois aí. Eu vou terminar, ó. A fé, o pavão e Darwin. A fé, o pavão e Darwin. Darwin uma vez escreveu isso, que ele só me lembrar do olho humano me dá calafrios. Mas o contemplar das penas de um pavão makes me sick. Quem viu sobre o pavão no programa Origens da TV Novo Tempo? A gente falou sobre isso lá. Por que Darwin não gostava de pavões? Você vê aquela forma, aquelas cores maravilhosas no pavão? Aquilo lá são corantes? São moléculas? São espécies químicas com cores? Não, não é, gente. As cores na pena do pavão é um jogo de ótica, sabia disso? A luz batendo ali, naquelas regiões matemáticas, descritas com equações matemáticas bastante complexas, a diferença no espaçamento entre as penugens, quando a luz bate ali, é um fenômeno que não é bem difração, é um pouco mais complexo, mas a gente vai dizer que é difração. Ela é subdividida nas suas diferentes cores, de acordo com o espaçamento das penugens. Então, o sujeito que fez aquilo, gente, sabia trabalhar com a luz, conhecia o comprimento de onda da luz, conhecia os seus fenômenos de difração e separação. Em cada equação matemática e região específica colocou uma cor. E quem enxerga aquela cor? A pavoa enxerga bem? Não. Quem é que melhor enxerga as cores do pavão? O ser humano, com os nossos olhos. Então parece que foi uma decoração feita para quem? Para a pavoa? Não. A evolução diz que aquele cocar do pavão apareceu porque assim, o pavão não tinha aquelas penas, aquele cocar todo. Mas de repente uma mutação criou um cocarzinho. E as fêmeas passaram, porque ele era mais coloridinho, a dar preferência para ele. Então é a seleção sexual. Mas agora nós vamos fazer uma pergunta, os homens vão ficar quietos, tá? Vocês não vão ouvir, só vou fazer uma pergunta para as mulheres. Mulheres, se entrar um sujeito ali, todo apavoadinho, cheio de penugens coloridas, você vai dar preferência para ele? Fala a verdade. Homem prefere o quê? O cara forte, bonito, né? Diz, né, não sei cadê o pastor, acho que foi embora, mas pastor, diz que, os pastores aqui, tudo mais, diz que mulher gosta de dinheiro, é uma mentira. Mulher gosta de gastar dinheiro. Quem gosta de dinheiro é homem, a gente põe na poupança e tudo mais, não é? Gente, fizeram uma pesquisa com as pavoas e concluíram o quê? 400 e poucas pavoas. Concluíram que as pavoas não dão o mínimo de bola para a pena do pavão. Pode ser colorido e tudo mais, não estão nem aí. Qual é o critério de seleção sexual das pavoas? Está escrito lá no artigo, acoustic signaling. O que é acoustic signaling? Essa é a razão que tem tanto homem feio casado com uma mulher bonita. Dá uma olhada por aí. Tanto homem feio casado com mulher bonita. Por quê? Porque a mulher, acoustic signaling, traduzido para bom português, é boa cantada.
Não é assim? As mulheres sabem disso. O cara pode ser bonitão e tudo mais. Abriu a boca e não sabe falar, pum, tá descartado. É as pavoas da mesma forma. É a acústica. Então, foi-se a seleção natural do pavão. Tá bom? Olha, vou concluir. Sobram-me evidências de Deus. E eu não estou sozinho nisso aí. É uma série de gente, cientistas do presente e do passado, que estão comigo falando sobre isso, tá bom? César Lattes entre eles. Ó, se você gostou da palestra, tem um livro na internet, é o Fomos Planejados, ele está no e-book também, tem 82 capítulos para você ler e tudo mais. A gente criou no Brasil a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, está aí o logo, está o endereço, se você quiser se inscrever, entre lá, faça a sua inscrição, você vai saber tudo o que acontece na teoria do design inteligente. E eu vou terminar falando uma coisa assim. Não sei se você conhece essa música. Ela fala assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu falo, eu canto, eu danço como o rei Davi. Eu falo, eu canto, eu danço como o rei Davi. Conhece? Então eu queria terminar falando o seguinte, sobram-me evidências de Deus, falta-me fé para ser ateu. Mas o mundo precisa conhecer essa mensagem. E ela só vai conhecer o mundo só vai conhecer essa mensagem se a gente falar, se a gente cantar, se a gente dançar como o rei Davi. Então não foi o Marcos que falou aqui, foi o Espírito de Deus que se move em mim. Então, você não tenha medo, você levante da sua cadeira, você estude um pouco, sim, mas você cante, dance e fale como o rei Davi, porque o Espírito de Deus que se move em mim pode se mover também em você. Muito obrigado, irmãos.